Este vídeo serve de introdução para o capítulo do crescimento económico que se seguirá, e neste vídeo vamos concentrar-nos em distinguir o objeto de estudo da macroeconomia para diferentes horizontes temporais. Porque, na realidade, consoante o horizonte temporal que estejamos a considerar, de curto prazo ou de longo prazo, os objetivos que a macroeconomia se propõe a responder serão diferentes. E para concretizar esta ideia, representei graficamente, com esta linha a cheio, a evolução típica ao longo do tempo da produção a preços constantes de um país abstrato. No eixo horizontal do gráfico teremos representado a variável tempo, através de vários anos, e no eixo vertical do gráfico temos representado o produto interno bruto a preços constantes. E esta linha exibirá duas características particulares. Em primeiro lugar, é tendencialmente crescente, ou seja, a trajetória do produto interno bruto tem uma tendência crescente. E em segundo lugar, este crescimento apresenta irregularidades e oscilações. Porque, na realidade, a produção dos países tende, regra geral, a aumentar ao longo do tempo, embora esse crescimento seja normalmente irregular, portanto, podendo evidenciar períodos de enorme expansão e depois períodos de desaceleração ou mesmo crescimento negativo. Podemos ainda representar neste gráfico tracejado uma segunda linha que passa aproximadamente pelo meio das irregularidades que se observam tipicamente na produção. E esta linha suave representa a evolução da produção de equilíbrio, também conhecida por produção de pleno emprego ou produto potencial da economia. A produção potencial da economia irá representar o nível hipotético de produção caso os fatores de produção estivessem a ser utilizados em pleno, ou seja, ao seu nível de equilíbrio. Que se distingue do nível de produção realmente verificado, a produção real, portanto, corresponde ao volume de produção que realmente se verificou num determinado período. O nível de produção potencial não corresponde à produção máxima que se pode realizar na economia, mas sim ao nível de produção se os fatores de produção estiverem a ser utilizados de uma forma sustentável aos seus níveis de equilíbrio. Mas para determinados períodos, o valor da produção poderá estar acima do seu nível potencial, o que significa que existe um sobreemprego dos fatores de produção em relação ao seu nível de equilíbrio, e também existirão períodos em que o nível de produção verificado estará abaixo do seu nível potencial, o que significa que existe uma subutilização dos fatores de produção face aos seus níveis de equilíbrio. Definiremos curto prazo para o período de tempo em que ainda existem variáveis a ajustar e, portanto, o produto interno bruto estará acima ou abaixo do seu nível de pleno emprego. E definiremos longo prazo como o tempo decorrido até os mercados se voltarem a reequilibrar, ou seja, até a produção voltar a atingir o seu nível de produto de pleno emprego. Portanto, no curto prazo há variáveis a ajustar e no longo prazo a produção estará ao nível de pleno emprego. Ou seja, os mercados dos fatores de produção estarão em equilíbrio. Mas como podem verificar pelo gráfico, na realidade, do ponto de vista empírico, a produção da economia raramente atinge o seu nível potencial, ou seja, raramente estará no seu equilíbrio de longo prazo, porque estará sempre sujeita a um conjunto de choques que irão desviar a produção do seu nível de pleno emprego. E esta ideia irei concretizar mais à frente quando estudarmos o modelo da procura agregada e oferta agregada, ADAS. Para cada período, só no caso particular de existir equilíbrio na produção, é que o produto potencial irá encontrar correspondência na realidade observada. E podemos decompor para cada período a produção real da economia da seguinte forma. Produção real, portanto o produto a preços constantes, será igual à produção potencial da economia, mais o desvio positivo ou negativo da produção em relação ao seu nível de equilíbrio. E este desvio dá-nos uma medida do desequilíbrio que, em termos de produção, se encontra a economia e corresponde ao termo hiato do produto
que vem do inglês Output Gap. O hiato do produto para o nosso exemplo está representado neste segundo gráfico. Uma vez mais, no eixo horizontal está representada a variável tempo, medida em anos, desde 1960 até 2000, e no eixo vertical do gráfico estará representado o hiato do produto. Esta linha horizontal com ordenada igual a zero corresponde a um hiato do produto nulo, ou seja, quando a produção é igual ao produto potencial. Acima da linha horizontal, a produção verificada é superior ao produto potencial e, portanto, temos um hiato do produto positivo, o que significa que a economia estará em expansão. Será uma fase de expansão. Abaixo da linha horizontal, o produto verificado na economia está abaixo do seu nível de equilíbrio do produto potencial e, portanto, verifica-se um hiato do produto negativo. E esta fase do ciclo económico designa-se por uma fase de recessão. Estes desvios e os desequilíbrios que representam irão envolver custos económicos e sociais significativos para a economia. Um desvio negativo, por exemplo, significa que a produção e o emprego estão abaixo dos seus valores normais de equilíbrio, o que acarreta custos económicos e sociais, como por exemplo o aumento da taxa de desemprego, o abrandamento do consumo privado e o abrandamento do investimento. Do mesmo modo, um desvio positivo e o excesso de produção e emprego que lhes estão associados traz igualmente efeitos indesejáveis na eficiência e cuidado da economia e poderá trazer igualmente tendências inflacionistas, portanto inflação. Dados os impactos significativos na economia destes desvios, percebe-se o grande interesse em perceber as causas destas flutuações, tendo em conta a atenuá-las e, se possível, eliminá-las. E neste contexto interessa distinguirmos a macroeconomia enquanto análise das flutuações de curto prazo, em torno do produto de equilíbrio, que será a nossa análise macroeconómica de curto prazo, que se foca sobretudo em analisar as flutuações de curto prazo em torno do produto de equilíbrio. E importa distinguir a análise macroeconómica de curto prazo da análise macroeconómica de longo prazo, que no fundo analisa a trajetória do produto potencial, portanto assumindo que os mercados dos fatores de produção estão em equilíbrio e irá ocupar-se do crescimento económico. Portanto, no fundo, a análise macroeconómica de longo prazo preocupa-se com a trajetória do produto potencial, que no fundo é a variável relevante para perceber a tendência de crescimento da economia e procura explicar o ritmo de crescimento dessa variável. Quais é que são os fatores principais que determinam esse ritmo de crescimento, que no fundo irão permitir o crescimento económico da economia. E no próximo vídeo iremos ver em detalhe quais é que serão estes fatores que determinam o ritmo de crescimento económico nos países, ou seja, que determinam a trajetória do produto potencial ao longo do tempo. E iremos recorrer a um modelo conhecido, muito popular, que é um modelo neoclássico, intitulado de modelo de Solow.